Muito bom dia, que prazer, que alegria estarmos juntos mais uma vez. 2015 começa com uma promessa maravilhosa para o nosso coração, porque cada dia o Senhor te chama para que você possa entender um pouquinho mais do coração dele e viver a intensidade dos dias do Senhor na sua vida e na sua história. O Palavra Rema este ano vai trazer para nós temas tremendos. Nós já vivemos coisas maravilhosas em 2014, mas eu tenho certeza que neste ano o Senhor vai ministrar ainda mais a mim e a você, para que nós possamos viver, entender e nos movermos no curso da vontade de Deus. Meu querido, eu te convido para ficar junto conosco nessa próxima meia hora, junto com o pastor Evaldo Coelho, começando um novo tema neste ano, sendo desafiados a viver o melhor de Deus no nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo, querido amigo, amiga, a mais um Palavra Rema. Pastor Evaldo Coelho, iniciando um novo ano, a gente aí para viver o melhor de Deus, né? Realmente é uma alegria, Mônica, poder estar com você aqui nos estúdios da MCA TV, esse canal tão abençoado que abre as portas para mais uma vez nós estamos meditando na Palavra de Deus. A alegria toda minha, que Deus te abençoe. Amém. Como é bom a gente poder dar uma descansadinha, né? A gente ficou aí mês de janeiro, meio stand-by, descansando entre aspas, né, pastor? Nos preparando para aquilo que Deus tem para ministrar. E, pastor, como é que foi esse início de ano para todo o povo ali da IEP? E qual é o ponto-chave que Deus tem trazido ao seu coração para este ano? A palavra que mais me chama a atenção, e ainda que muitas vezes a gente tem dificuldade para viver, seria intimidade. Eu creio que a intimidade poderia fazer a diferença na vida do ser humano. A gente tem tempo para tudo, menos para Deus. E é o que vamos abordar nesses primeiros programas. E eu não viajei, eu fiz a viagem aos Estados Unidos e nos dias de festa eu fiquei aqui. E quando a gente fica no mesmo local, parece que aquele descanso de 10, 15 dias se torna muito cansativo. Porque a gente diminui a atividade e também não faz nada, não passei, acabei não passeando, foi cansativo, foi difícil. Mas nesse tempo eu creio que Deus tem nos desafiado. O tema que nós vamos começar a estudar é um tema bastante tremendo, mas até tem muitas pessoas que talvez não acompanharam ainda, né, pastor, o Palavra Rema e começam a acompanhar conosco neste ano. Explica pra gente um pouquinho qual é a ferramenta que nós usamos. Por quê? Porque existe algo, a Bíblia com os anos, ela nas suas traduções, ela foi perdendo não o seu sentido, mas aquela base mais forte das palavras. E quando a gente mergulha nas palavras no sentido original, no hebraico, no grego, a gente entra num mundo muito tremendo. E é esse o nosso desafio aqui no Palavra Rema, né? A grande dificuldade, creio, Mônica, que a humanidade teve foi de ler a Bíblia na sua própria língua. E a palavra diz que Deus não virá buscar a sua igreja sem que o evangelho seja pregado a toda criatura. Existem muitos idiomas que a Bíblia ainda não foi traduzida. No nosso caso, no português, 320, 330 anos atrás, alguém fez uma tradução para o português. Não tínhamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil está a partir de 48, a partir de 50, que a Bíblia está traduzida no português aqui e produzida aqui. Antes, para você comprar uma Bíblia, você tinha que importar essa Bíblia. Ela vinha, né? E ela vinha de fora do país. Então, os nossos tataravós tiveram muita dificuldade em ler a palavra em português. E ainda na minha época, a Bíblia era lida em latina, nas missas. Então, era uma língua difícil de ser compreendida, a maioria das pessoas não entendia. Então, o grande desafio sempre foi falar de uma forma muito simples. E como a nossa tradição, João Ferreira de Almeida, data de 300 e poucos anos, a ortografia é muito antiga e as traduções também naquele período antigo, com poucas informações, se perdeu muito daquilo que poderia dar de informação. Essa Bíblia que nós estamos lendo é a Bíblia que tem o dicionário de James Strong. Quem é James Strong? Um americano, um homem que traduziu, que fez o dicionário
do grego para o português. Assim como nós temos o nosso Aurélio aqui, que tem as principais palavras, ali tudo tem um número e tem uma tradução. Quando a gente vê as traduções na raiz, a gente vê que há um ganho muito grande, que talvez o nosso querido telespectador, no primeiro momento, possa não entender, mas na medida que nós vamos usando uma linguagem bem simples, eu creio que vamos poder transmitir aquilo que é da vontade de Deus para os nossos ouvintes. Que esse é o maior desafio desse tempo que nós estamos juntos aqui, porque é estudar a Bíblia de uma forma simples, mas ao mesmo tempo também, pastor, eu vejo de uma forma fantástica, porque a gente começa a mergulhar nessa ferramenta. Eu confesso para o Senhor, já falei isso várias vezes, vou falar aqui novamente, que depois que eu conheci esta ferramenta e comecei a mergulhar, o meu estudo da Bíblia, ele mudou. A impressão que dá é que uma janela inesgotável se abre para você, para que você possa mergulhar no interior do eterno, nas palavras de Deus, né? É interessante, Mônica, porque além de você descobrir a raiz da palavra, você teria que dar uma roupagem para ela. Isso que nós vamos fazer aqui no programa, vamos tentar trazer de uma forma muito simples. E se alguém quiser depois nos comunicar e que a gente também possa instalar essa Bíblia no seu iPhone, no seu celular, a gente terá o maior prazer em atender. Nós estamos aqui na Rua Tijuca 625 e o nosso querido telespectador, se quiser depois também conhecer isso, não é um segredo escondido a 7 chaves, nós queremos que muitas pessoas conheçam, então todos estarão convidados para fazer esse aplicativo também. Porque isso que é tremendo, quando você conhece algo que muda a sua vida, o seu maior objetivo é fazer o quê? É compartilhar isso com as outras pessoas. E a Escola de Profetas, né, nós já ministramos algumas vezes aqui falando desses alunos que hoje estão com quantos alunos lá, pastor? 21. 21 alunos. Poxa vida, já está com esse número todo já. Esses dias eu tive lá e eu fiquei até espantada, porque tem tanta gente diferente, línguas diferentes, e eles estão sendo ministrados, além de várias outras formas, ministrados aqui. Então, gerando mestres para que possam multiplicar, porque o povo que tem conhecimento, a palavra de Deus diz o quê? Que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a palavra de Deus, quando você tem o conhecimento da palavra e aplica ela no seu viver diário, ela transforma a vida das pessoas, transforma a sociedade, que é o que a gente tanto precisa nos nossos dias, né? Exatamente. E essa ferramenta que estamos usando, Mônica, então ela deixa você garimpar um pouco mais, né? Eu tenho extraído, eu digo assim, que eu sou um garimpeiro, eu tenho ido na montanha, né, naquele modelo artesanal com a picareta, né, tentando tirar ali algum tesouro escondido, e eu tenho me surpreendido a cada dia, eu estou cada vez mais apaixonado. Para que você possa entender, Mônica, eu estudo essa Bíblia há 12 anos, mas antes ela vinha num disquete, e de repente eu perdi o disquete, eu pensei que eu tinha perdido tudo. Depois eu reconsegui a Bíblia, e já conseguia colocar para o pendrive, e agora, mais recentemente, essa Bíblia que nós estamos usando era a BOL 3.0, e as edições foram esgotadas e eles não fizeram mais atualização. Mas graças a Deus agora, através do app Story, está vindo uma nova aplicação, e a gente então pôde colocar um iPhone, né? Então foi algo assim muito maravilhoso. Fiquei maravilhado quando eu tive a oportunidade de ver, e logo em seguida comecei a reestudar de novo, e tem sido muito bom. Que chique, não? Muito bom, imagina. Quanta tecnologia, quanta coisa linda que a gente pode... E eu acho que isso que é muito interessante, pastor, a gente usar a tecnologia de uma forma saudável, né? E esse é o nosso grande desafio. Então a gente fez essa introdução, conversou um pouquinho, até para você entender, meu querido, que o nosso maior desafio é mergulhar na vida de Deus. E a vida de Deus está onde? Na sua palavra, é o nosso manual. A gente veio com um manual de instrução, e esse aqui é o nosso manual de instrução, né? Só que hoje a gente tem alguns aplicativos a mais, né, para fortalecer o entendimento dessa palavra, né, pastor? Exatamente, fortalecendo aquilo que pode trazer alguma facilidade. A minha infância foi uma infância muito dura, Mônica, e como filho de carpinteiro, filho de pedreiro, eu não andava assim no computador, nos joguinhos eletrônicos. Então a minha vida não foi uma vida baseada em frente ao computador. Eu tenho um irmão que ele sabe tudo de computador, mas eu era muito do trabalho. E eu resisti muito. Agora, depois de 55 anos, é que eu fui ali ver o que é que tem e tal, e fico maravilhado da ferramenta que está disponível para que a nossa juventude possa então estudar a palavra de Deus. Quando a palavra diz na Bíblia que
que nos últimos dias, assim como a ciência aceleraria também, hoje todos de alguma forma têm a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Até nos lugares mais difíceis, nos países onde a religião, né, onde o governo fecha para a palavra de Deus, de alguma forma a Bíblia chega lá. Então a gente tem que aproveitar isso para fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros, né? Exatamente. E o interessante, Mônica, que se a gente conseguisse falar de uma forma muito simples. Porque, nesse caso aqui, esse estudo é um estudo que tem muita ciência, mas a gente consegue transmitir de uma forma bem simples. Verdade. Então, essa palestra, ela deveria ser dada dentro de uma convenção de pastores, porque ela tem esse padrão. Mas falamos aqui também para que a audiência da MCA TV possa, no aconchego do seu lar, porque quando nós estamos falando, a pessoa está de pijama, deitadinho na sua cama, no seu sofá, e ela tem então toda a oportunidade de ver uma palavra que talvez encontrasse só numa convenção de bispos, de pastores, de apóstolos, e agora ela pode ver no aconchego do seu lar. Eu acho tremendo. Nosso país, ele tem tido uma liberdade muito grande, né, pastor? Isso me alegra e ao mesmo tempo me preocupa também. Porque qual a resposta que nós estamos dando para toda essa facilidade? Eu creio que e no próximo bloco a gente vai entrar no nosso tema, como é o nosso primeiro programa do ano, né, pastor? Eu queria bater esse papo com o senhor, conversar um pouquinho, mas eu acho que nós somos desafiados esse ano a dar uma resposta maior para tudo isso que o Senhor tem nos dado facilidade, como igreja, como nação, né, para fazer a diferença onde a gente está plantado, né, pastor? Eu vejo que algumas igrejas, megas igrejas, começaram campanhas dizendo que é a unção do candelabro, a unção da Arca da Aliança, e a gente sabe que são objetos maravilhosos que representam e traziam a presença de Deus, mas que ficaram lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, e hoje o importante era nós aprendermos a palavra. As pessoas têm deixado a palavra de lado e estão trazendo os objetos, estão trazendo cultos, a adoração a objetos sagrados, e o culto a objetos sagrados não traz nenhuma revelação. O que traz a revelação é a palavra de Deus. Verdade. Então, eu fico indignado quando homens e mulheres com uma capacidade intelectual muito grande, com uma mídia na mão e com o povo todo lhe ouvindo, eles estão falsificando a palavra, falsificando o Evangelho e trazendo uma mensagem que é mais veneno do que cura para a saúde espiritual das pessoas. E o nosso desafio esse ano, junto a vocês, meus queridos, é nós verdadeiramente desvendarmos o que Deus tem para nós e vivermos essa palavra, tal qual ela foi escrita e revelada aos nossos corações. Então, no próximo bloco, nós vamos iniciar o tema deste ano, desse primeiro Palavra Rema do ano de 2015, e pode ter certeza que Deus vai ministrar coisas profundas no seu coração. Então, nesse intervalinho, aí, pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, o seu iPad, o seu telefone, o que você tiver na mão, e vamos estudar juntos a palavra do Senhor. São só 30 segundinhos e, é claro, a gente já volta para ministrarmos juntos com você.